Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade para levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Muito mais que trabalhadores, cidadãos. Muito mais que cidadãos, hoje, mulheres. E é por isso que eu tenho o prazer de conversar com a doutora Adriana dos Remédios, que é juíza em Barra Mansa, e a gente vai conversar sobre uma campanha muito legal que tem relação com a questão da violência doméstica. Olá, doutora Adriana, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores, homens, mulheres, enfim. Doutora, a gente vem falar hoje sobre uma campanha que chama Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Essa campanha foi criada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Vamos começar de forma básica. O que é o CNJ? CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Ele é um órgão máximo no Brasil que regula administrativamente todo o Poder Judiciário. Ele é presidido, inclusive, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Maravilha. E a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica é também uma campanha da Associação dos Magistrados Brasileiros. O que é Sim. a associação e qual é o papel dela na prática? Bem, essa campanha da MB, né, a gente conhece bem as associações pelas siglas. A MB, a Jutra, a Matra. Então, são várias associações de magistrados que se dedicam em paralelo, né, à judicância, à judicatura, a defender alguma bandeira que a gente acha necessário no país para desenvolver de uma forma mais sensível a sociedade. Então, a AMB veio com essa campanha agora, junto com o CNJ, que já era uma campanha que vigorava já na Europa, já tem por lá consolidada, que é, eu até trouxe um símbolo aqui, que agora todo mundo mete a colher nos assuntos que são domésticos, né? A gente tinha um preceito dizendo que em brigas de marido e mulher não mete a colher, mete sim, e agora a gente mete a colher de forma oficial. Todo mundo mete a colher, já tem uma rede de proteção de colhedores já, ó. Todo mundo metendo a colher. Coisa maravilhosa. Vamos para a prática. O que é a campanha Sinal Vermelho? Durante o programa, a gente vai mostrar o vídeo da campanha que está sendo divulgada, mas eu queria que você explicasse para a gente o que é essa campanha. Bem, a campanha Sinal Vermelho é o seguinte. Se verificou que durante a pandemia, justamente em decorrência das pessoas terem que se enclausurar, né, e a campanha até fala essa palavra, clausura. Então, as mulheres que já eram objeto de agressão dentro dos seus próprios lares, essa agressão ela se potencializou. O judiciário sempre entendeu que a agressão ela acontece ou por fatores ligados ao próprio casamento, ou por fatores ligados à própria sociedade, né, ao próprio sexismo, ou por fatores ligados à conjuntura econômica, ou esses três fatores juntos. No caso da pandemia, isso tudo se potencializa porque houve um desemprego muito maior, as pessoas ficaram restritas ao seu ambiente doméstico, aumentaram os índices de consumo de bebidas alcoólicas e de drogas, e as mulheres que já eram objeto de violência ficaram mais sujeitas à violência ainda, porque ela não pode sair de casa. Nem ela e nem o agressor. Então, ficaram os dois agora confinados dentro de casa. Então, a violência doméstica deu um salto de 300%. Pra você ter uma ideia, no Acre, o índice de violência doméstica ele subiu 400%, né?
Então, se sentiu a grande necessidade de se lançar isso. Os feminicídios aumentaram, os homicídios, de uma forma geral, restritos a mulheres, que não são, às vezes, classificados como feminicídios, também aumentaram, as violências, as denúncias, enfim, o caos. Um caos estabelecido. E aí, como é que foi criada essa campanha? Como é que é ela na prática? Lá na prática, as mulheres, né, porque geralmente quem é agredida, ela não se socorre por uma vergonha, talvez, do agressor junto com a agredida. Eles geralmente não se socorrem, salvo se não for uma coisa muito grave, de instituições hospitalares. Então, se detectou que se recorre mais às farmácias para você conseguir medicamentos para aliviar aquelas dores decorrentes da agressão. Então, se criou uma rede de uma sinalização que a mulher deve sinalizar. Ela deve escrever na sua mão, fazer um símbolo de um X na sua mão e mostrar a pessoa, ao atendente da farmácia. Esse atendente da farmácia, ele também está orientado a chamar essa mulher para um lugar mais reservado e, nesse intervalo, chamar a polícia ou fazer chamadas para as autoridades competentes. Mas isso também não é obrigatório. A mulher também pode não querer ir para aquele local reservado, ou por fatores X, Y, Z, até porque o seu agressor está ali junto com ela. Certo. E também pode só deixar, ela pode se restringir, esse apoio pode se restringir, ela só deixar os seus dados na farmácia, né, através de um momento que o atendente possa colher esses dados, e assim, depois disso o atendente vai e ele mesmo entra em contato com as autoridades, denunciando que aquela determinada pessoa que reside naquele determinado lugar está precisando de assistência. Certo. Quando a gente começou falando que em briga de marido e mulher ninguém se mete a colher, e eu achei o máximo ter aqui no programa Trabalhador em Foco uma mulher, uma juíza, que trouxe uma colher vermelha para dizer que a gente tem que botar mesmo a colher nessa história de violência doméstica na casa das outras mulheres. E aí eu digo das outras porque eu não sofro violência doméstica, então em via de regra não é um espaço de fala da minha vivência, mas em sim como mulher. E aí, nesse contexto, durante muito tempo, a gente falou várias vezes aqui no programa Trabalhador em Foco sobre violência doméstica. Várias vezes eu entrevistei a Drica Madeira, que é uma petropolitana, que tem mestrado e que estudou a Lei Maria da Penha, tem um livro publicado sobre o tema, e uma das questões que eu me lembro muito bem, que a Drica falou várias vezes comigo, é que a denunciante precisa ser essa mulher. Queria que você me explicasse essa questão da denunciante e agora da campanha que outras pessoas podem fazer essa denúncia. Como é que é isso nesse momento da campanha, da justiça? Me explica isso, para que eu consiga entender e que para o nosso telespectador lá de casa também entenda o papel dele enquanto cidadão nesse movimento contra a violência doméstica. Na verdade, denunciantes podem ser todos, né? Todos. Só que existe uma pessoa que é a titular da ação. E essa pessoa titular da ação só pode ser a mulher. Certo. Então, são duas coisas diferentes. Denunciantes são todos. Não me explica a diferença, porque eu até entendi mais ou menos, mas não entendi direito. O denunciante, ele não começa um procedimento, nem um procedimento civil de proteção a essa mulher e nem um procedimento penal de punição a esse agressor. Ele somente pode instar as autoridades, ele somente pode pedir por essa mulher que as autoridades vão ao socorro desta mulher. Mas se esta mulher não quiser o socorro, ou em querendo o socorro naquele momento, posteriormente não quiserem mais o socorro, este socorro vai prosseguir só na esfera penal em relação ao Ministério Público. Então, por isso é que se diz que existe só uma provocação, que é da titular do direito, na matéria penal e na matéria civil. Mas, na matéria penal, se essa mulher não quiser continuar com a demanda, hoje o Ministério Público prossegue por ela, principalmente quando ela é traduzida na forma de agressão. Já no aspecto civil, não, esta mulher é titular do direito. Mas provocar
as autoridades para que essa mulher tenha o resguardo do Estado, qualquer pessoa hoje pode. O farmacêutico, o vizinho, o amigo, qualquer pessoa que essa mulher peça socorro. Certo. Vamos falar de uma forma muito prática e humana, para a gente passar para relações bem tangíveis para a gente entender. Porque o direito, às vezes, ele é bem confuso para quem não entende direito, para quem não é do direito. Então, vamos lá, doutora, me ajuda. Digamos que eu fosse uma atendente numa farmácia. Chegou uma mulher para mim com a mão e o X vermelho na palma da mão. Eu olhei para ela, rapidamente entendi que ela conhece a campanha, está sofrendo violência doméstica e eu, enquanto balconista de uma farmácia, tenho que reagir. Enquanto ela estava lá, percebi que o potencial agressor, que ela está acompanhada, fiz ela escrever os dados dela, basicamente na receita, que é um procedimento típico de farmácia. Olha, você precisa colocar aqui o seu endereço, o seu telefone e o seu RG. Que é o que acontece quando a gente tem que comprar um remédio de tarja preta, tem que colocar todos os documentos. Peguei essas informações, liguei para a delegacia daqui de Petrópolis. E aí avisei, né? Dona Fulustreca esteve aqui com o sinal vermelho na mão, significa que ela está sendo agredida. O que a delegacia vai fazer? A delegacia vai ao encontro dessa mulher no endereço que você der. E você não precisa se identificar, você não vai servir de testemunha, porque muitos farmacêuticos também têm esse temor de que a violência se volte contra eles. Sim. Você não precisa ser testemunha, você não precisa se identificar, você não precisa ratificar a sua informação a qualquer juiz, nem a qualquer delegado. Você está ali participando de uma rede de proteção. E isso é absolutamente acobertado pelo anonimato. Maravilha. Chegou o policial lá na casa da Dona Fulustreca. Dona Fulustreca abriu a porta, mas ela ficou com medo, que é uma coisa que acontece. E ela falou, não sei do que vocês estão falando. O que ocorre nesse momento? Nesse momento, o policial vai verificar as condições em que a senhora Fulustreca está e ele, possuindo subsídio, se ele verificar realmente que ela é uma vítima de agressão, ele conduzirá a pessoa que está acompanhando para a delegacia. Ele, ela e todos. Ótimo. E aí, nesse momento, é aberto o quê? É aberto um inquérito, é um processo, é o quê? Nesse momento é aberto o que a gente chama de notícia de fato, ele talvez se transforme num inquérito, se aí a outra autoridade policial verificar que há elementos para tanto. Maravilha. Se a Dona Fulustreca continuar desesperada, porque às vezes ela teve um ímpeto de pedir ajuda, mas teve medo, o que acontece na prática? Que é o que acontece muitas vezes. Se essa violência importar em violência física e houver alguma prova disso nos autos, o próprio Ministério Público, mesmo que ela desista do inquérito e da ação penal, ele prossegue com essa ação em relação ao agressor. Ou seja, não adianta mais a pessoa, que acontecia muito, em mais de 70% dos casos, para salvar um casamento, que a mulher tem mesmo isso, né? Vai mais uma chance, mais uma chance, vai que muda, vai que muda. Logo ali. A gente tem essa coisa. A gente tem essa coisa de ir dando chances para uma coisa que a gente mesmo já sabe que não tem chance. Então, hoje o Ministério Público prossegue com esse processo, mesmo a titular do direito não querendo. Certo. Mesmo a titular do processo não querendo, este agressor, quando comprovado, ele pode ser preso, ele vai ter que fazer aquele curso, ele pode ter que pagar a cesta básica. Como é que pode ser essa sentença? Sim, por todas essas modalidades que você está falando. Tanto ele pode ser preso, dependendo do grau de lesão, quanto a penalidade pode ser um pouco menor, dependendo das condições pessoais dele, quanto ele também pode sofrer qualquer outra medida de segurança. Certo. Agora vamos mudar o caso hipotético. Digamos que a Dona Fulustreca, quando a polícia chegou lá na porta dela, ela falou assim, é verdade, ele me agride, mas eu não tenho para onde ir. O que acontece com essa mulher?
Nesse caso, novamente, vão-se à delegacia, né, para registrar, fazer os registros competentes, e é decretada uma medida protetiva a essa pessoa. Então, esse agressor é afastado do lar, e geralmente ele não pode se aproximar de determinados metros dessa pessoa. Hoje em dia, até a violação dessa distância também já importa em prisão para esse agressor. Antes não. Antes ele poderia violar a distância e aí se dava uma advertência, se chamava para uma audiência. Hoje não. Hoje, a própria violação da distância, você não precisa ele rescindir na violação da distância, já importa, às vezes, prisão a ele. Certo. E se esse... Eu estou falando vários sis, doutora, e me desculpa... Inclusive, eles podem ser juntos, né? Como assim? Eles podem ser juntos. Pode ser a pessoa... Acontece de tudo na vida, a vida não tem receita, né? Não então, tem. A pessoa pode chegar, a polícia pode chegar na residência, a pessoa dizer primeiro que realmente é verdadeira a informação, que ela sofreu uma agressão, até ela chegar à delegacia, essa história já muda, ela já diz que não sofreu agressão, e aí o próprio policial tem que ter ali a sensibilidade de saber como é que ele vai conduzir toda a situação para saber se prossegue ou não prossegue com os apenamentos competentes. É verdade. Agora, e se a gente está falando de um caso em que o custeio daquela realidade financeira familiar fica ainda sob esse agressor? Como é que fica existe algum fundo de suporte de alimentação, moradia ou qualquer coisa para a mulher agredida e, quando tem filhos, para os seus filhos, algum respaldo e cuidado? Porque na maior parte das vezes, e aí eu estou falando porque eu li o livro da Drica Madeira, a gente tem uma questão da dependência financeira econômica. E a dependência desse homem faz com que essa mulher não se sinta no direito de ir em busca de seus direitos com relação à violência. Como é que fica isso? Qual é o aporte que hoje o governo, a justiça oferecem para a mulher que está sendo violentada? Eu não acho nem que ela não ache que não tenha direito de ir contra o agressor. Eu acho que ela faz uma matemática financeira, como toda mulher faz na cabeça, e ela, como ela, geralmente a vítima de agressão, ela é reduzida a uma sensação de impotência. Então, essa impotência ela é de várias formas. Ela é impotente como mulher, ela geralmente ela é impotencializada como pessoa, ela passa a ser um sub-ser humano, ela passa a ter sub-ideias e ela tem sub-capacidades. Então, como ela é tudo sub-reduzida, ela também se vê impotente de arcar financeiramente com ela e com a prole. Porque a mulher, quando faz essa matemática financeira, ela pensa na prole. Claro. Então, como ela se vê nesse ciclo de impotência, geralmente ela não resiste, e aí entra uma dose meio de sacrifício, que ela tem, eu não sei, e aí faz com que ela não reaja ao agressor. Mas, para isso, o governo também já tem medidas de apoio econômico, e o direito alimentar também, ele deve ser exigido do agressor. Então, são duas redes de proteção que ela tem. Uma do governo, que são os métodos assistencialistas, e outra do próprio agressor, porque o direito de alimentos, dependendo da situação econômica, é tanto dela quanto dos filhos. Certo. E aí agora eu vou para uma pergunta cruel. Esses direitos andam funcionando de verdade? Sim, sim, sim. Se tem uma coisa que o sistema judiciário é absolutamente rígido, é em relação a esse tipo de direitos. O direito dos menores, o direito das mulheres. Eu uma vez já falei para você que eu sou a juíza das minorias, né? Sim, lá na Justiça do Trabalho, a gente é muito sensível porque a gente vê essa desigualdade. Na verdade, a violência da mulher ela é só um reflexozinho muito pequeno da desigualdade do país como um todo. Então, a gente lida dia a dia com essa desigualdade. É outra esfera de desigualdade, mas é a mesma desigualdade e, às vezes, ela está até junto. Às vezes, é a mulher que é agredida em decorrência de uma relação de trabalho. Não deixa também de ser uma agressão. E também são várias as formas de agressão. Existe uma agressão moral, existe uma agressão financeira, em que o parceiro agride a mulher, estrangulando-a financeiramente. Existe uma agressão física,
existe uma agressão, enfim, psicológica, ele reduz a parceira, de todas as formas, todas as formas. A gente já chegou a tratar aqui no programa Trabalhador em Foco do conceito da agressão intelectual, quando Também. o homem se apropria das ideias, quando o homem, a mulher tem um pensamento construído, comunica com o parceiro e o parceiro diz para outros que a ideia foi dele, é um tipo de violência. É claro que a gente está falando de uma violência muito mais rebuscada, né? Não dessa violência prática que a gente precisa colocar a mão com um sinal vermelho pedindo ajuda de verdade, é diferente, mas continua sendo também um reflexo da violência. Agora, nesse mesmo contexto de violência, é importante a gente ressaltar que a violência doméstica, ela é claro que estatisticamente mulheres pretas apanham mais, mulheres pobres apanham mais, mulheres brancas com formação acadêmica um pouco menos, mas que todas as mulheres de várias classes e de cores e de credos sofrem com isso. Então, também é importante a gente conversar e falar com quem vê essa mão da Cruz Vermelha, né? Com esse X vermelho na mão, entender que ela não precisa ser uma mulher preta ou pobre ou nada próximo disso, que é realmente um caso de violência. Sim, sim. A campanha é, obviamente, aberta a qualquer classe social, a qualquer pessoa, de qualquer, enfim. Eu acho até que ela não deveria ser só aberta às mulheres, mas sim, lá vem eu de novo com as minorias, né? Você estava falando agora de criança, eu acho que a gente também tem que abrir essa rede para as crianças, porque existe muita criança que é absolutamente oprimida dentro de casa e que ela não tem uma rede de proteção. Certo, maravilha. Vamos fazer um compilado desse nosso bate-papo, porque a gente está chegando no final do programa. É sempre um prazer conversar com a senhora. Então, vamos lá. Mulheres que chegarem em farmácias, como é que o procedimento para quem está lá na farmácia? Liga 190, liga na delegacia, comunica a ocorrência, dá os dados da mulher, você não precisa se identificar, você não precisa ser testemunha, você vai ficar em absoluto anonimato. Certo. E para a mulher? E é para meter a colher. O que ela pode entender como violência? Violência é qualquer coisa que a reduza. É violência física pela redução da capacidade física de resistência, é redução moral, que é a capacidade dela resistir, dela progredir no mundo social, é a capacidade psicológica, que a reduza também como ser humano, é a capacidade sexual dela resistir. O meu orientador mesmo falava, há muito pouco tempo, só havia uma pessoa no leito conjugal, e essa pessoa era o homem. E o homem podia fazer no leito conjugal o que ele bem entendesse com a mulher. Hoje, não. Então, todas essas são formas de violência. Maravilha. Violência é o que agride, né? É o que não é bom. Tudo que não é bom é violência. Maravilha. Agora, menores de idade, o filho, a criança, que percebe que a mãe está sendo agredida, pode utilizar dessa mesma campanha, dessa mesma ferramenta? Bom, embora o programa não mencione, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Falando bem ao nosso jurisdicionado, né? Falando bem ao povo brasileiro, eu acho que uma bom cagueta, né? Vai muito bem nessa hora, né? Vamos parar com essa descrição que ela só acoberta o que é mal, né? O que não é muito bom para a sociedade, né? Acabar com isso, já foi. Então, vamos meter a colher toda vez que a gente achar vamos meter a colher. Tem uma mulher sofrendo aqui, ali ou acolá. Sim, e todo mundo vê, né? Todo mundo vê, todo mundo percebe. A briga de casal ela é uma coisa muito perceptível para o vizinho, para o porteiro, para o amigo, para o que está em frente, para o que está passando na rua. Isso é muito perceptível. Então, vamos acabar com a sua omissão. Maravilha. Doutora Adriana, mais uma vez, queria agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente do Trabalhador em Foco.
É um prazer falar sobre essa campanha que me motiva enquanto mulher e enquanto cidadã para que mulheres não sofram mais, para que mulheres sejam gente. Mulheres. Só isso. Sim. Tá bom? Obrigada de Eu que verdade. agradeço. Foi um grande prazer. Até Igualmente. breve. Até logo. Até breve. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. E você, mulher, se está sofrendo, faça seu sinal da cruz, faça seu X na mão, vá à primeira farmácia e busque os seus direitos. Obrigada, doutora. Obrigada a você de casa. Um abraço grande e até semana que vem.